Boa noite, graça e paz, homens. Conforme eu havia combinado, eu quero compartilhar com você uma palavra sobre o jejum, que será a próxima fase dessa nossa caminhada, desse nosso desafio com Deus. Então, eu queria fazer uma oração. Pai, eu te apresento aqui a palavra que o Senhor passou que transmitisse sobre o jejum, que o Senhor nos dê força, entendimento e discernimento, Senhor, para avançarmos, Senhor, nessa caminhada, nesse propósito que fizemos de ter mais intimidade contigo. Dai-me direção, discernimento para explicar, Senhor, a estes homens sobre o que é o jejum, por que fazer o jejum e o jejum que te agrada e o que te desagrada. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você puder, meu querido, se estiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 6, do 16 ao 18. Mateus 6, do 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrumem o cabelo, lavem o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Vamos lá para Mateus 4, do 1 ao 4. Mateus 4, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, meu querido, nós poderíamos dizer que o jejum é uma fome de Deus. Parece que nesta última geração, nessa geração atual, nós esquecemos desta prática que é bíblica. Nós achamos que esta prática deve ser realizada apenas por pastores, por quem serve na casa de Deus. E eu queria dizer para você, querido, que essa prática deve ser feita por todo o cristão. É uma prática bíblica. Se você analisar toda a Bíblia, todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus jejuaram. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites antes de receber os 10 mandamentos. Jesus jejuou, Daniel jejuou, Esther jejuou, o Filho de Deus também jejuou. Isso é uma prática deixada para nós. Se nós analisarmos a palavra bíblica, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram: Ora, por que os seus discípulos não jejuam? E o que o Senhor Jesus falou? Ora, não jejuam porque o noivo está presente, mas chegará o dia que o noivo não estará mais e eles jejuarão. Então, eu quero transmitir para você, querido, que jejuar é uma prática que o Senhor nos deixou. Mas o que é jejuar? Jejuar é se abster totalmente ou parcialmente de algo bom, que é a comida, por algo infinitamente melhor,
que é a comunhão com Deus. A comida, ela alimenta o quê? O corpo. Mas o jejum, ele alimenta a nossa alma. O que não é jejum? Primeiro, jejum não é sacrifício e nem penitência. Eu vou jejuar, vou me sacrificar, eu vou passar fome, né? Eu vou me flagelar. Não. Jejum não é isso. O jejum é você entregar o seu dia, a sua vida para o Senhor, em busca de algo melhor. Segundo, jejum não é regime para emagrecer. Eu vou aproveitar que eu estou precisando emagrecer e vou fazer um jejum. Não, querido. Não é. Não é isso. Terceiro, jejum não é para ser visto pelos homens como uma propaganda espiritual. Você já viu muita gente falar assim, como aquele fariseu que subiu até a igreja, diante do publicano, e falou assim: Senhor, não sou como este homem, eu jejuo 2 vezes na semana, de tudo dou meu dízimo, né? Não. O Senhor nos deu uma palavra e nos direcionou. Quando nós jejuarmos, devemos lavar nosso rosto, né? Ajeitar o nosso cabelo, ungir nossa cabeça com óleo, porque não é um sacrifício, é uma alegria jejuar, né? Então nós não devemos falar ou nos parecermos espirituais porque estamos jejuando. Eu acho que ninguém jejuava mais que Jesus. Ele não vivia falando sobre jejum ou dizendo: eu jejuei essa semana 4 vezes. Não, não é. Jejum, sabe o que é jejum? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque tudo aquilo que é ensinado tem que ser perante a Bíblia. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Salmo 35:13, hoje nós vamos dar uma viajada na palavra. 35:13. O Salmo 35:13 diz o seguinte. Salmo 35, versículo 13. Diz assim: Contudo, quando estavam doentes, usei veste de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Sabe o que o salmista quer dizer com isso, meu querido? Jejum é a humilhação da alma. Não é afligir o corpo, é afligir a alma. Primeiro, é uma prática bíblica, é um propósito espiritual que deve fazer parte da nossa vida com Jesus. Ora, é só analisarmos a vida de Paulo, é só analisarmos a vida dos outros discípulos de Cristo. Quando Cristo foi, jejuaram ou não jejuaram? Se nós temos que fazer e nos espelharmos em Jesus e nos seus discípulos, devemos cumprir o jejum também. Segundo, o jejum é um exercício espiritual, individual e particular na sua intimidade com Deus. Naquele versículo que eu acabei de ler, o que Jesus fala? Que quando orarmos ou jejuarmos, não devemos aparecer para ninguém. Quando orarmos, fechamos a porta do nosso quarto. E o Deus que em secreto recebe, o secreto te recompensará. Então, é um exercício particular da minha vida com Deus, individual, do meu relacionamento com o Senhor. É eu estar dizendo para o Senhor: Senhor, eu abro mão do pão de cada dia por um tempo, que eu sei que é o Senhor que me dá, por algo infinitamente melhor, que é a tua presença. E não somente fazer a tua presença, é estar na tua vontade fazendo o que te agrada. É importante também nós entendermos como a igreja primitiva entendia o jejum.
Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos 13. Atos 13, do 1 ao 3. Atos 13, do 1 ao 3. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quando oravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e o enviaram. Jejum é o momento que o Espírito Santo fala também. Através do jejum, o Espírito Santo vai falar com você. Através do jejum, o Espírito Santo vai te direcionar sobre algo. Através do jejum, o Espírito Santo vai separar pessoas. Através do jejum e oração, o Espírito Santo separa pessoas para determinadas missões, para determinadas obras, para determinadas situações. Então, meu querido, o jejum é o meio pelo qual o Espírito Santo também fala conosco, nos orienta, nos fortalece e nos direciona. Então, a igreja primitiva via isto no jejum. Então, eles oravam antes de levantar os seus líderes e jejuavam antes de dizer quem iria fazer algo. Isso não serve de lição para nós? Muitas vezes, será que nós oramos e jejuamos antes de decidir algo que o Senhor colocou no nosso coração? Então, eu queria que vocês analisassem sobre isso, né? O que é o jejum? Jejum é fome de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 4, 3, 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, que emana de Deus. Quando nós comemos o pão da terra, que simboliza o pão do céu, nós alimentamos o nosso corpo. Mas quando nós deixamos de nos alimentar do pão da terra, que simboliza o pão do céu, nós nos alimentamos da essência do pão do céu, que é o Senhor. Quando nós deixamos de comer aquilo que o Senhor nos dá como dádiva, para ficar mais próximo de quem dá a dádiva, isso é o jejum, é a fome da presença do Senhor. É a fome de sentir o Espírito Santo nos direcionar. Você pode abrir lá a sua Bíblia em Coríntios 10, 31. Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Vou procurar ser o mais breve possível, mas eu não posso, querido, deixar de passar o que o Senhor colocou no meu coração. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos, como o Coríntios diz, deve ser feito para a glória de Deus. Se nós comemos, se nós bebemos, se nos vestirmos, se nós trabalhamos, tudo o que fizemos e faremos nessa terra deve ser para a glória do nosso Deus. Então, se eu deixo de comer algo para me aproximar mais de Deus, é para a glória dele, não é para a minha glória. Não é para que eu apareça, mas é para que Deus seja glorificado. Aí, alguns espertinhos vão usar essa palavra e vão dizer assim: se eu como e bebo para a glória de Deus, então eu vou comer à vontade, eu vou beber à vontade. Meu querido, quando você troca
a dádiva de Deus, que Deus te deu, o alimento ou qualquer coisa que nós recebemos é uma dádiva de Deus. Que vem dele é uma dádiva de Deus. Quando a gente dá prioridade à dádiva de Deus e não ao Deus da dádiva, tem alguma coisa errada conosco. Então o jejum nos ensina a dar prioridade ao Deus da dádiva e não a dádiva que é dada por Deus. Você está entendendo, meu querido? Então, quando nós decidimos fazer isso com o coração correto, na direção correta e da forma correta, nós agradamos ao Senhor. Então é sobre isso que eu gostaria de falar mais à frente com vocês. Deixa eu ver, eu fiz algumas anotações, eu peço desculpa. Então a primeira coisa que eu queria passar para vocês sobre isso, né? Eu falei que nós devemos jejuar com uma direção certa, com uma visão certa, de uma forma correta, para que nós possamos agradecer a Deus e tenhamos algo sobrenatural de Deus. Agora, o jejum ele tem que ter um propósito. E quais seriam esses propósitos do jejum? Eu gostaria que, se você pudesse, você abrisse a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, 12. Joel, acho que poucas pessoas leem Joel, um livro pequeno. Joel, capítulo 2, versículo 12. Se você não estiver achando, meu querido, vai lá no sumário da sua Bíblia e procura Joel, capítulo 2, versículo 12. Vamos ver aqui. Joel, capítulo 2, versículo 12. É depois de Oséias e antes de Amós. Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, depois de Amós, antes de Amós. Tá aqui. Joel 2:12. Joel 2:12 diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor e seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepender-se e não envia a desgraça. Quando o Senhor fala em Joel, ele é bem claro. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Quando nós jejuamos, deve ser para nos aproximarmos mais do Senhor. É para que quando nós jejuamos, nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero que o meu coração seja cheio de Ti, preparado para o Senhor e para fazer a Sua vontade. O jejum é uma prática que Deus nos deu para nos aproximarmos dele, assim como a oração. Então, quando eu abro um jejum, ou quando eu faço um jejum, a prioridade é me aproximar de Deus. É que o meu coração e tudo que há de bom no meu coração se aproxime de Deus. E que há de ruim no meu coração, que Deus revele para que eu melhore. Então, esse deve ser o propósito do jejum. Nos aproximar de Deus. Agora, por que nós devemos jejuar? Vamos lá para Marcos 9, 28 a 29. Marcos 9, 28 a 29. Esse é um texto bem conhecido.
Vamos lá? Marcos 9, 28 a 29. Diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Então eu escrevi algo sobre isso. Primeiro, nós vivemos uma batalha espiritual. E há certas batalhas na minha e na sua vida que nós só venceremos se nós formos equipados pelo poder do Espírito Santo. E nós só podemos ser equipados pelo poder do Espírito Santo através do jejum. Então há certas batalhas que eu e você nós não venceremos, querido, se nós não estivermos fortalecidos em Deus. E jejum é uma forma de fortalecimento, é uma forma de receber poder do alto. O Evangelho é poder, mas nós só podemos receber poder se nós buscarmos. Eu acho que muitos já escutaram isso. O que é mais forte em você? É aquilo que você alimenta mais. Isso é segundo a carne. Quanto mais você se alimenta, mais cuida da sua carne, mais vai ao médico, ela fica o quê? Fica top. O seu corpo fica bem. E a sua alma não precisa também desse cuidado? E como é cuidar da nossa alma? Através do jejum, da oração e da leitura bíblica. Então, meu querido, para recebermos poder de Deus, nós devemos orar, jejuar e o quê? E ler a sua palavra. Mas vamos mais além. Por que devemos jejuar? Além disso, vamos lá em Esdras 8, 21 a 23. Esdras 8, 21 a 23. Se você não consegue achar também, querido, vai lá no sumário, fica mais fácil. Esdras 8, 21 a 23. Fica depois de 2 Crônicas. Isso, 111. Depois de 2 Crônicas. Esdras 8, 21 a 23. Está aqui. Está aqui. Esdras 8, 21 a 23. Diz assim: ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem do inimigo na estrada, pois lhe tinham dito: mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos, suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu. O contexto disso aqui, querido, é que o povo de Israel estava saindo de um lugar muito ruim. E Esdras havia falado com esse rei sobre o poder de Deus. Então, como falar para um rei que você tinha declarado o poder de Deus e pedir que esse rei desse escolta? Ficaria chato. Então, Esdras jejuou, aquele povo jejuou, para que tivesse uma jornada boa, para que o Senhor fosse com ele durante a jornada. Meu querido, será que hoje nós não vivemos uma jornada? O Senhor nos arrancou do Egito
E nós estamos numa caminhada até Jerusalém, a nova Jerusalém. E eu e você não queremos uma viagem segura? Eu e você não queremos uma viagem feliz? Nós não queremos a presença do Senhor nesta viagem? Então nós devemos jejuar para que Deus nos dê uma caminhada com Ele até Ele nos chamar para a Nova Jerusalém, ou até a sua vinda. Então, por isso, nós também devemos jejuar. Estou quase finalizando. Então, por isso nós devemos jejuar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Zacarias 7, 5. Zacarias 7, versículo 5. Depois de Ageu e antes de Malaquias. Zacarias 7, versículo 5. Vamos ver o que diz Zacarias 7, versículo 5. Vamos lá. Zacarias 7, versículo 5 diz o seguinte: Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos o que faziam? O que Deus está dizendo em Zacarias? Que há certos tipos de jejum que não agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é para glorificar ao Senhor. Eu não devo jejuar apenas pelas minhas causas, mas eu devo jejuar para buscar intimidade com o Senhor. O jejum que agrada a Deus é um jejum que tem como base intimidade com Ele. Eu não estou dizendo que você não deve jejuar pela sua família. Eu não estou dizendo que você não deve jejuar pelo seu ente querido. Mas o que eu estou dizendo é que a prioridade do jejum é a busca da essência, da intimidade com o Senhor. É por isso que o Senhor fala: buscai primeiro as coisas do alto e o demais será acrescentado. O que Ele quis dizer com isso? Quando nós jejuamos e humilhamos a nossa alma, nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a sermos direcionados por Ele. E não somente isso, nós recebemos algo que nós não merecemos, poder. Mas esse poder é para que eu apareça? Não, meu querido, é para que Ele apareça através de você. A palavra do Senhor diz assim que este mundo não poderá receber o Espírito Santo, mas ele pode conhecer um pouco do Espírito Santo através de você, do poder que ele te dá para que você o glorifique. E quando você tem esse entendimento, meu querido, coisas sobrenaturais acontecem. Para finalizar, eu queria falar para vocês sobre a consequência de um jejum que agrada a Deus, um jejum que busca intimidade com o Senhor, conhecimento de Deus, que busca poder para glorificar ao Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías 58. Para finalizar realmente, mais uns 5 minutinhos. Peço desculpa pelo tamanho do vídeo. Isaías 58. Vamos lá? Isaías 58. Do versículo 1 ao 7. Diz assim:
o verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos a conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-se decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamariam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu se você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Então vamos lá. Há momentos na minha e na sua vida que a mesmice pode entrar. Eu vou te dar um exemplo. Você pode estar indo à casa do Senhor e sentir um pouco de alegria. Você pode estar louvando ao Senhor e sentindo um pouco de alegria. Você pode estar ministrando ao Senhor e sentindo um pouco de alegria. Mas aquilo começa a se tornar habitualidade, comum. E nós começamos a entrar na mesmice. Só há uma maneira de se quebrar isso. E é através do jejum. O versículo 3 diz que o povo de Israel jejuava, mas cobrava a Deus. Por que o Senhor não vê que a gente jejua? O Senhor não está vendo que nós estamos jejuando e parece que você não nos responde? Mas o que Deus quer falar é que o jejum deve ser precedido de uma vida correta. Uma vida correta no que sentido? Eu jejuo, mas falo mal do meu irmão. Eu jejuo, mas eu defraudo. Eu jejuo, mas eu minto e prejudico alguém. Eu jejuo, mas não faço aquilo que agrada ao Senhor. Olha, para o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então Deus falou está falando para mim e para você que além de jejuarmos, não basta apenas nós jejuarmos. Presta fazer a vontade de Deus e resta fazer a vontade de Deus. No meu trabalho, na minha casa. Quando eu errar durante o jejum, o que eu devo fazer? O Espírito Santo vai falar para você. Você errou nisso, nisso, nisso. Aí o que você vai fazer? Senhor, reconheça o seu erro, o seu pecado. Vá em oração na presença do Senhor. Reconheça, confesse a Ele. É isso que Deus está falando. Jejum e uma vida que agrada a Deus andam juntos. Mas mais na frente, no versículo 4 diz assim: seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas, em socos brutais. Você acha que esse tipo de jejum vai chegar até o Pai com esse tipo de ações? O jejum tem que ter arrependimento. Talvez o Espírito Santo, na hora que você orar, antes de iniciar o jejum, vai mostrar para você algumas coisas em seu coração que você fez. E o que o Senhor quer com isso? Te acusar? Não. Te alertar. E o que você vai fazer? Apresentar ao Senhor. Eu queria
me adiantar um pouco, para realmente finalizar, falar sobre o resultado do jejum. Que um jejum dentro da vontade de Deus, da forma que Deus se agrada, gera em mim e você. Você pode abrir lá o versículo 8, 9 e 10 de Isaías, mesmo Isaías 58. Agora nós vamos lá para o 8, 9 e 10. Diz assim. No 8. Em algumas versões, o aí sim é traduzido para então. Diz assim: aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Versículo 10. Não, continua no 9. Se você eliminar do meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, no 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e sua noite será como o meio-dia. Versículo 11. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de moradias. Você está dizendo que você está entendendo o que Deus está falando? Deus vai cuidar da sua saúde. Deus vai usar a sua vida para que você abençoe outras pessoas. Deus vai fazer você avançar em terra seca, e em momentos de dificuldade você não vai ficar parado, porque você está sendo fortalecido por Senhor. O Senhor está falando que vai cuidar de você em todas as coisas, porque você direcionou o jejum em quê? Na intimidade com Ele. Um jejum com a motivação certa, com o coração certo e que agrada a Deus, tem muitos seus efeitos. E isso que promete não sou eu. Não. É Ele. E Ele é fiel para cumprir. Então, meu querido, você que decidiu essa jornada, espero que eu tenha conseguido explicar o que é o jejum para você. Mais na frente nós vamos conversar sobre, pastor, quantas horas eu posso fazer? O que é o jejum total? Eu posso fazer o parcial? Eu nunca jejuei, como eu devo proceder? Nós vamos conversar, tá bom? Eu quero pedir desculpa por esse vídeo tão longo, mas eu queria orar para terminar esse vídeo. Senhor, eu te apresento o que foi dito nesta noite. Eu vou passar depois, Senhor, cada versículo desse no WhatsApp. Que o Senhor fale com eles, Senhor. Perdão se eu não soube explicar corretamente o que o Senhor passou para mim. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor gere no coração deles esse ensinamento. E que essa prática, Senhor, que nós começamos a fazer agora, não se torne apenas esses 30 dias, mas que se torne em nossa caminhada até a Nova Jerusalém. Que nós possamos jejuar, Senhor, para te honrar, para te glorificar, para nos humilharmos perante ao Senhor, para nos achegarmos mais, Senhor, termos mais intimidades contigo, para receber poder também, Senhor, mas não para nos glorificar, porque toda honra e toda glória é sua. A tua palavra diz assim, que a glória é minha e eu não dou a ninguém, e ai daquele que ousar tentar tocar na minha glória. Pai, nos ajuda nesses 29 dias, né? Hoje está terminando, vamos para 28 dias. Nos ajude, Senhor, nesse processo. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Traga mais homens, Senhor. Toca no coração dos outros que ainda não fizeram parte, não estão fazendo parte desse chamado. Cuida de nós, Senhor. Que se manifeste, Senhor, a tua glória no meio de nós. Que coisas maravilhosas comecem a acontecer, Senhor, naqueles que se
puseram a fazer esta caminhada, essa jornada com o Senhor, em busca do Senhor e da sua intimidade. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Uma boa noite a todos. Talvez sábado, se der, a gente se reúne numa videochamada, eu não sei, talvez te marque, para a gente conversar de como foi essa primeira semana, tá bom? Que Deus abençoe, continue orando todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia, tá bom? Todos os dias. E o jejum, nós vamos estar orando para talvez na semana que vem a gente já começar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais na frente eu vou passar um vídeo sobre oração, tá bom? Que Deus abençoe, amo a vida de vocês e tem alguém que ama muito mais, que é Jesus. E eu creio que Ele está se agradando no que você está buscando, que é intimidade com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.